Nós vamos falar hoje sobre a carta aos Romanos, mas temos que falar um pouquinho sobre Isaías, né? Você que está começando a tua trajetória na Igreja Apostólica Renascer, nós temos aí uma palavra profética para cada ano. Na última aula falamos bastante sobre a importância da palavra profética. E a palavra profética para o ano de 2020 é Isaías, uma figura fantástica. O ano de 2019 foi o ano de Ruth, o livro tinha 4 capítulos, né? Você lia em um dia. Agora estamos com um profeta que tem 66 capítulos no seu livro e também é mencionado em outros livros. Então, nós estamos falando aí de um super profeta, um homem que teve experiências incríveis com Deus. Nós prometemos nos próximos programas com a Escola de Profetas, nós vamos tratar sobre o livro de Isaías, entender não apenas o personagem, mas também todo o legado que foi deixado através das suas profecias, através dos ensinamentos. Foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, mais anunciou detalhes sobre o Messias. E nós vemos que tudo começou com uma experiência muito forte, uma visão em que ele foi tocado com as brasas vivas do altar, purificado, porque nós vemos que ele tinha uma trajetória que não estava certa, né? Um sacerdote corrompido, mas que tinha um coração voltado para Deus e que esta oportunidade seria com certeza aproveitada. Então o Senhor viu esse coração, o Senhor deu a ele essa experiência, ele foi purificado, e então o Senhor pergunta: quem eu vou enviar? E aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos falar bastante sobre Isaías. Quem foi marcado realmente por Deus não tem outra opção senão aceitar o envio de Deus. Então nós estamos estudando a carta aos Romanos de outro homem que também aceitou esse envio, né? Paulo foi muito impactado com essa experiência com Deus na sua conversão. Não existe outra opção. A opção é o chamado, o propósito de Deus. E você que me assiste, Deus tem um envio poderoso para a tua vida. Hoje a gente vai falar de propósito, bastante por sinal. Deus tem um propósito para a tua vida, como teve na vida de Isaías e também na vida do apóstolo Paulo e de tantos outros homens de Deus. Mas isso é uma decisão, uma entrega. Então, naquele momento, Isaías tinha 2 opções. Ou ele, diante daquela visão, se esconderia por causa do seu pecado, por causa da sua impureza, ou ele confessaria o seu pecado. Ele disse: eu sou um homem de impuros lábios, rodeado de pessoas de impuros lábios. Então, a confissão fez com que ele fosse tocado pelas brasas vivas. E o resultado foi o envio, a sua transformação de um sacerdote impuro, foi transformado em um profeta poderosíssimo. Que profeta, né? O livro de Isaías é praticamente uma mini Bíblia, né? 66 capítulos, tem 66 livros. Então tem assim comparativos proféticos impressionantes que nós vamos falar bastante. O importante é estude, entenda quem é Isaías e também faça as orações. Nós temos as orações proféticas, a oração do ano de Isaías, ore todos os dias. Você acessa o nosso site, o igospel.com.br, tem lá a oração de Isaías, profetize essa palavra profética. Também com os jejuns mensais que nós temos, você também ore todos os dias, participe dos cultos. É muito importante a tua disciplina te levar a viver todas as bênçãos do ano apostólico de Isaías, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre Romanos, né, a carta magna do apóstolo Paulo, e o tema é mais que vencedores. Falamos tanto sobre isso, né? Ele declara que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vamos entender que condição é essa de ser mais que vencedor. Vamos ler Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante. Bispo G,
nós temos aí Paulo afirmando que tudo coopera. Quando a gente fala tudo, então seja o bem, seja o mal, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então está certo afirmar que, independente da situação, quem ama a Deus, amar a Deus é suficiente, ou há mais algum ingrediente nesse versículo para que nós possamos alcançar sempre a cooperação de todas as situações? Aqui tem duas palavras que elas são assim chaves até para esse capítulo praticamente inteiro, né? A primeira das palavras é a palavra coopero. A palavra coopero é a palavra sinergoi, que é sinergia. Então, sinergia é agir junto, né? Então, por exemplo, a pessoa quando faz um teste de grafia, para saber se é da pessoa, eles vão analisar a sinergia, se foi feito o mesmo movimento. Pode ser igualzinha a assinatura, mas se não tiver o mesmo movimento, foi outra pessoa que fez. Então, essa parte cooperar, quer dizer, tem que estar em sinergia com Deus para que isso seja verdadeiro. Por quê? Porque logo em seguida vem a palavra propósito, são chamados segundo o seu propósito. E o termo propósito é a palavra protesis, que tem um vínculo com proposição, quer dizer, estar à disposição, né? Os pães da proposição, eles ficavam durante praticamente o dia inteiro no altar, aí trocavam por novos, mais 12 ficavam ali à disposição. Então, propósito é você estar à disposição de Deus. E sabendo disso, até o mal pode ser bênção para a tua vida. Quando a gente fala de amor, Bispo G, amor aqui é algo que é muito discutível, porque ele está colocando aqui amor numa condição absoluta, né? Um amor incondicional. E por que eu estou colocando isso? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu amo a Deus. Mas será que é um amor como o amor de Deus? Já que o Bispo G falou de sinergia, ou seja, ter o mesmo sentimento de Deus. Isso mesmo. Certo? Mesmo agir e tudo. Então, quer dizer, eu amo a Deus. Você ama o quanto? Ou até que limite você ama a Deus? Então, o que Paulo afirma é, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus no mesmo sentimento de Deus, no mesmo amor. Isso. Nesse amor incondicional. E claramente, quem ama a Deus nessa condição, vive o propósito de Deus. Tem como opção viver absolutamente o propósito que Deus determinou para a sua vida. Porque na nossa caminhada de pastor, de pregador, a gente vê muita gente, não, eu amo a Deus, eu amo a Deus. A gente vê muito cristão falando isso, eu amo a Deus. E será que ama? Se ama tanto, por que abandonou? Por que abandonou a obra que é de Deus? Por que não foi até o fim nos propósitos? Exato, porque olhou para homens e não para Deus. Porque abriu mão do seu chamado? É esquisito. Está falando tanto de Isaías. Isaías recebeu o chamado de Deus, não teve nada que o tirou daquela condição. Até segundo a tradição, ele foi assassinado. Mas ele permaneceu firme durante quase 5 reinos. Firme na sua posição como profeta. E reinos que a maioria não foram reinos bons. Vale lembrar isso, né? A maioria foi reino assim... E o povo resistente, né? Porque o povo estava envolvido com a malignidade dos reis, né? Esse lado também que ele sofreu muito, né? Com certeza. Acho que o único reino, talvez adequado com as coisas de Deus, foi o reino de Ezequias. Porque os demais, tudo cara problema, né? Tudo rei problemático. Né? Idólatra. Imagine Acaz, Bispo G. Acaz foi um cara terrível, né? Então, o que Paulo está falando, gente, é de ter esse mesmo sentimento, né? Como ele fala aos Filipenses, o mesmo sentimento de Cristo. Então, se eu tenho o mesmo sentimento e estou vivendo o propósito de Deus, o que Ele determinou, o que Ele planejou para a minha vida, seja o mal ou seja o bem, vão cooperar para o meu bem. Vai cooperar, seja qual for a situação, vai cooperar para o teu bem. Ah, bispo, eu estou passando uma luta. Vai cooperar para o teu bem, porque você vai extrair experiências maravilhosas. Você vai ter essa superação que vai te levar a uma nova dimensão de autoridade. Ah, eu fui injustiçado. Vai cooperar para o teu bem. Ah, estou sendo perseguido.
vai cooperar para o teu bem. Jesus afirma isso, vai ser injustiçado, vai ser perseguido, faz parte do mundo. O mundo é assim, o que o mundo oferece é a injustiça. Não existe justiça nesse mundo. Não existe. A única justiça realmente vem de Deus. E nós estamos expostos a essa injustiça, entende? Então, tudo vai cooperar para o teu bem. Está sofrendo, está na luta? Saiba que se você está no plano de Deus, isso no final da história vai cooperar para o teu bem. Amém? E o versículo 29, que vamos entrar aí num lado polêmico. Bispo G, esse é o lado punk de hoje, hein, meu? Verdade. Vamos lá? Diz assim, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Certo? Está falando de Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, mais uma técnica do apóstolo, eu ia falar do bispo, do apóstolo Paulo, nesse texto, né, mais uma técnica de oratória que ele fala nessa sequência, né, Bispo G? Então, ele fala, quem predestinou, a esse chamou, e a quem chamou também justificou, e a que justificou também glorificou. Então a gente tem uma sequência, né? Uhum. Aquele que foi predestinado, que foi chamado, justificado e glorificado. Perfeito? Uhum. Então essa sequência. Daí vem a polêmica, Bispo G, porque existem dentro do Evangelho correntes sobre esse assunto que são divergentes, absolutamente. Vamos falar de predestinação. Né? Então, temos aí correntes antigas, nós estamos falando desde a Reforma Protestante, e que isso foi sendo conduzido, né, em outras igrejas, né, em outras, vamos dizer assim, linhas de igrejas que se originaram dessa linha principal, a calvinista, que defende a predestinação, que tudo já está determinado. E nesse aspecto, entende-se que não há livre-arbítrio. Pelo menos fica esquisito, né? A gente falar sobre livre-arbítrio se tudo já está determinado por Deus. Então, Deus decidiu por mim, então eu não decidi nada. Verdade. Bom, pelo menos eu entendo dessa forma. Se Deus predestinou tudo, então o que vale a minha opinião, a minha decisão? Complicado. Afinal, Bispo G, o que Paulo está dizendo? Existe ou não predestinação? Bom, a predestinação, ela existe para todos, todos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por quê? Porque no intento de Deus, quando Ele entrega o seu Filho amado Jesus, Ele entrega para salvar a humanidade. Agora, obviamente, nem todos vão aceitar, nem todos vão querer, nem todos vão saber, nem todos vão conhecer. Então, seria uma justiça de Deus que aqueles que não tiverem a oportunidade de conhecer Jesus, eles sejam riscados com um X nas costas para morrerem. Então, o conceito da predestinação, nós temos que entender primeiro o conceito do que é o povo hebreu, os judeus. Por quê? Porque desde Abraão fez uma consagração. A partir daquele momento, nós percebemos uma série, inclusive, né, de homens que são consagrados desde o ventre. Então, para esses, o conceito de predestinação, ele existe no caso do quê? Do conhecimento de Deus, a presciência de Deus. Vamos dar um exemplo. Jeremias. Jeremias, ele é lá, desde o ventre consagrado. Quem era o pai dele? O pai dele era um sacerdote. Ele é da tribo, aliás, ele é de Israel, ele pertence à tribo, que é a tribo dos sacerdotes, Levi, e ele é alguém já consagrado, preparado até para ser um profeta. Quer dizer, no ventre, ele já era consagrado pelo pai, pela mãe, porque fazia parte até da disposição da tribo de Levi. Então tem esse conceito. O outro conceito de predestinação é quando o apóstolo Paulo fala da igreja, num contexto geral. Quando a igreja ela tem esse lado, né, da predestinação pelo quê? Pelo conhecimento de Deus e que, obviamente, todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos vão entender esse propósito, o propósito de Deus, e nem todos
realmente vão entregar as suas vidas genuinamente. E alguns que se acham escolhidos podem ter uma surpresa, porque se existe o livre-arbítrio, até a postura errada, ela pode levar a simplesmente uma pessoa ter uma religião, e muitas religiões falam de Jesus, né? E pode ter até um Jesus que não é o verdadeiro Cristo, é simplesmente a marca de algo religioso que ele, de repente, resolveu adorar. Agora, não é perigoso a pessoa pensar em predestinação, já assim, está tudo determinado, eu estou salvo, está decidido? Muito. E de repente ela ter uma vida leviana, porque no final das contas ela vai ser salva. No final das contas, Deus já determinou a salvação dela. Muito. Isso é um perigo. Esse conceito que você está colocando ele é muito importante, Bispo Dani, porque quando eu falo que eu sou já um escolhido, eu não vou ter mais aquilo que é necessário, a minha luta contra a carne, eu entender que muito do que eu aprendi na minha própria vida, no dia a dia, não são os conceitos verdadeiros de Deus, porque o escolhido acha que pode fazer o que quiser, o escolhido, no contexto de que já sou salvo, acha que pode fazer. Eu conheci uma pessoa que, inclusive, ele uma vez até pregou, um pastor, ele pregou do seguinte ponto, ele falou, eu estou numa comunhão tão grande com Deus, que eu estou pecando, mas eu já sei que eu estou pecando e que já estou sendo perdoado. Meu Deus. Porque eu sei que eu sou um escolhido. Que absurdo. No altar ele falou isso. Aquilo me causou assim, uma loucura. tristeza tão grande, porque eu conheci e sabia que aquele pastor, não é do nosso ministério, faz muito tempo, inclusive, ele já estava com a mente cauterizada. Então era uma pessoa que vivia no pecado, uma pessoa que, inclusive, adultério, tantas coisas erradas, e que esse conceito dele foi um conceito que só cooperou para levar ele mais ainda para se afundar. E o diabo, usando esse conceito de forma errônea, levou ele a uma destruição. E a família, né? Porque o perigo da predestinação é exatamente isentar o ser humano da responsabilidade. Perfeito. Não, joga a responsabilidade em Deus, afinal. Ele é o Criador, ele determinou todas as coisas, então paciência, é com ele agora. E não é assim. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Então Deus é justo. Ele orientou Adão e Eva, não comam dessa árvore. Ele avisou, porque esse conhecimento vocês não precisam. Coma da árvore da vida. Essa pode comer à vontade. Agora, o homem, na sua natureza corrupta, decidiu se entregar ao conto do diabo, né, à manipulação do diabo, e acabou tomando uma decisão. E uma decisão que trouxe destruição e morte. Então, não existe isenção de responsabilidade. Nós vamos dar conta de todos os nossos atos, estaremos diante de Deus, o livro vai se abrir. E aí? Eu estava falando sobre aquela parábola, que é muito interessante, em que um homem muito rico e poderoso, Jesus conta que ele não sabia mais o que fazer com tanto dinheiro, com tanto poder, com tanta colheita. Ele falou, vou destruir os meus depósitos e construir outros maiores. E aí Deus naquele dia pergunta, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem? Tem depósitos. Que legal, parabéns. Né? Tem depósitos maiores, ou seja, o que Deus está falando aqui, todo o teu dinheiro, tudo que eu te dei, é para você viver um propósito. E você determinou o propósito da tua vida em construir depósitos maiores para viver uma vida regalada com o teu dinheiro. Que desperdício, não? E o que adianta se pedir a tua alma? Tudo que você construiu vai ficar na terra, vai virar pó, alguém vai roubar, vai dar briga na família pela herança. Ainda vai deixar problema, né, Bispo G? Nossa, meu Ainda Deus. vai deixar encrenca. É verdade. Quer dizer, teve uma vida completamente fora de um propósito. Então, nós temos que entender a nossa responsabilidade. Deus nos chama para uma vida incrível, para um propósito maravilhoso. Só que a decisão é nossa, de viver isso. Deus realmente escolheu os apóstolos, mas eles tiveram que tomar uma decisão de seguir aquela disciplina e de assumir a responsabilidade. A quem muito é dado, muito será requerido. Então é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que não é uma predestinação que te isenta de decisão ou de responsabilidade, mas é que a partir do momento que você fez aliança com Deus, Deus
ele tem um grande plano para a tua vida e ele já tinha determinado esse grande plano para a tua vida. Mas, para viver esse plano, com certeza você tem que aceitá-lo e viver corretamente. Perfeito? Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Bispo G, sempre somos imbatíveis com Deus do nosso lado? E quando nós temos fracassos? Esse lado, né, que existe um lado, às vezes, muitas vezes assim, meio que triunfalista, né? A gente percebe, né, que isso até faz parte de uma atitude de fé. Mas quando há um lado muito triunfalista, ele é perigoso, porque o triunfalismo muitas vezes não procede daquilo que é a verdadeira graça. Então aqui nós vemos aqui, olha, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer dizer, Deus não poupou o seu filho. Com que objetivo? Com o objetivo de não formar em nós filhos mimados. Se o próprio filho, a Bíblia diz que Jesus aprendeu, tudo que ele aprendeu foi por aquilo que ele sofreu. Isso é bíblico, está em Hebreus, Novo Testamento. Agora, imagina nós, se nós vamos ficar simplesmente com uma vida regalada, no contexto triunfalista, nada vai me acontecer. Não, a realidade é como foi colocado, todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas segundo o que é um propósito de Deus, e nós entendendo essa realidade, porque às vezes nós podemos até sofrer situações difíceis, mas nelas nós podemos ter as grandes vitórias. A palavra fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Esse versículo, nós podemos afirmar que as leis de Deus estão acima das leis humanas? Ou o juízo de Deus está acima do juízo dos homens? Aí é uma coisa bem difícil, né, no contexto. Obviamente, as leis espirituais, elas são muito acima, eu digo até em termos de justiça. Tá. Mas isso também não nos dá a condição de a gente rejeitar as leis humanas, porque as espirituais são mais elevadas. Então, por quê? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Sim, sim. Isso a gente percebe, né? Eu acho que, por exemplo, nós vemos que Pilatos, ele agiu de uma forma totalmente incorreta em relação a verdades espirituais. Mas ainda assim ele era autoridade, tanto que Jesus não ousou tomar uma atitude frontal contra ele. Falou: olha, é o seguinte, você vai dar conta ao meu pai que está lá nos céus. Sim. Então deixou bem claro para ele, porque ele era vamos dizer, a principal autoridade, exercendo ela de forma errada, levando ele à morte, ele não tinha o porquê ser levado à morte, bateu nele, humilhou, e ainda assim, ó, você vai dar conta, meu Deus, por quê? Porque ele próprio, ali naquela condição, ele era sujeito ao governador. Ao governador, sim, sim. Jesus era sujeito ao governador. E a gente percebe que ele não fere um princípio de autoridade espiritual, e a gente percebe que ele coloca as verdades espirituais, as leis espirituais, tanto são a verdade, que a partir daquele momento começa a haver um reconhecimento por parte de Pilatos da autoridade dele. Porque ele começa a reconhecer que lá está o Filho de Deus mesmo. Ele começa a ser tomado por medo, né? Já começa, inclusive a mulher já tinha falado, olha, não se envolve com esse justo, olha só o termo, não se envolva com esse justo, porque eu tive um sonho com ele que a gente sofria consequência. Ele talvez tenha lembrado e viu a atitude de um homem que só alguém que tinha realmente autoridade espiritual podia desempenhar aquele tipo de atitude dele, né? Sim, sim. E ficou claro ali, daquele momento ele queria de qualquer forma libertar Jesus, mas aí não pôde por causa do quê? Da lei humana. Ah, não, ele está querendo ser como César. Se você fizer isso, você está indo contra César. Olha a lei humana. E ele, vítima da lei humana, entrega Jesus de uma forma totalmente errada. Obviamente, tem todo um contexto que Jesus tinha que viver aquilo, mas ainda assim ele iria dar conta. E deve ter sofrido muitas consequências. Não tenho dúvida alguma. 34 fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Como Jesus Cristo intercede por nós neste momento, Bispo G? Porque a condição é muito diferente, né? Uhum. Olha, o termo até usado, nós estamos falando Romanos, você tem me falado muitas vezes com muita perspicácia sobre um livro que trata sobre direito, ele intercede por nós, até espiritualmente mesmo, mas como um advogado. Quem que é um advogado? Um advogado é que vai e busca aquilo que é a nossa justiça. E até o contexto do advogado é muito interessante, porque às vezes nós não somos justos, mas nós cremos naquele que justifica. Romanos fala sobre isso. Então esse advogado é um advogado que pode, inclusive, interceder pelo errado, pelo pecador, mas obviamente no contexto de alguém que o busca e que tem verdades espirituais, né? Então a gente percebe que é a autêntica figura de um advogado. E nós falamos já isso, né? Porque alguém já pagou a pena por nós, né? Então ele coloca um advogado, ele fala, mas a pena já foi cumprida, né? Pelo Cordeiro, por ele mesmo, né? Bom, Romanos 8,35 fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Tudo aquilo que Paulo passou, né, no ministério dele. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio de quem? Daquele que nos amou. É interessante esse texto. Como ser mais que vencedor se nós somos considerados ovelhas indo ao matadouro? Está esquisito isso, Bispo G? Esse é o contexto, né? O contexto do que você falou, né? Um amor ágape, né? Então, o que é o amor ágape? O amor ágape é o amor sacrificial. É um amor que o próprio apóstolo Paulo, depois lá em 1 Coríntios 13, vai falar. É o que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então esse amor é o contexto do que a gente pode passar por toda a situação, mas nós não saímos desse sentimento de amor do Senhor e nem perdemos em nós. Então, esse lado é um lado muito importante, porque nós vemos assim, temos exemplos de homens de Deus que muitas vezes têm perdas, conhece alguns até próximos de nós, que mesmo assim mantiveram seu amor, um amor verdadeiro e, obviamente, são mais do que vencedores. E o texto continua assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada nos separar desse amor. Depende de quem, Bispo G? De nós ou de Deus? Eu creio que no contexto que ele coloca aí, é mais no de Deus. Mais por causa de Deus. Mais de Deus. Porque é o contexto da graça, verdadeiramente, né? Porque existem momentos que nós, humanamente, falhos, podemos até, por uma situação mal entendida, uma situação de sofrimento, de repente, momentaneamente, acharmos que fomos esquecidos. Mas o oposto não acontece. O Senhor nunca vai esquecer de nós e, obviamente, o sangue do seu Filho sobre nós traz sempre a lembrança de que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores e nós temos que ter esse conceito. Eu creio, depende muito mais de Deus do que a gente, né? Pela nossa sinceridade, obviamente. Porque não merecemos. Verdade. Né? Não merecemos e por causa da graça e do amor dele, ele faz com que nós estejamos juntos, né? Então, quer dizer, nada pode nos separar, ou seja, nós estamos unidos. E aí nós voltamos ao versículo 28, né, Bispo G, que é a sinergia. Né? Exatamente, a cooperação. Então isso é lindo, é maravilhoso. Glória a Deus. Assim encerramos o capítulo 8. Próxima aula a gente vai falar do capítulo 9. E você não fique fora dessa celebração. Sabe qual é a grande celebração, a grande festa? Você fazer parte do reino de Deus. Você ter aliança com Jesus Cristo. Você viver o propósito que Ele determinou para a tua vida. E você viver eternamente, reinando, glorificado, porque é isso que o Senhor deseja para a tua vida e Ele deu a vida por você para que isso fosse possível. Então entrega a tua vida para Jesus,
Volte hoje aos caminhos do Senhor Jesus, vá à igreja, renove a sua aliança, não perca mais tempo. Está começando o ano, muda radicalmente a tua vida. Começa da forma certa, restaurando a tua aliança. Se precisar, vá se batizar nas águas, vá ser ministrado uma cura interior e libertação, mas comece uma nova caminhada na tua vida e você vai viver todas as promessas em nome de Jesus.